É que normalmente os pequenos negócios começam, eu vou fazer isso, você começa assim por necessidade e você começa fazendo tudo, né, Cláudia? Isso. É desafiador, né? Todo empreendimento é muito desafiador, né? Sim. Você tem que empreender por amor. Ancestralidade, tudo é sua ancestralidade, a sua história é sua ancestralidade. Olá, eu sou Patrícia Bambini e esse é o podcast Elas no Jogo, um lugar que acredita que mulher pode ser o que ela quiser, inclusive jogar o jogo do empreendedorismo. Hoje eu estou muito feliz porque essa entrevista está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, o lugar que esse podcast me trouxe. Para mim isso é muito especial. Estou com uma mulher que já tive uma conversinha nos bastidores e eu estou encantada com ela. Ela que empreende com alma, traz sabor, ancestralidade, tem visão. Gente, ela é incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse papo. E ela está aqui comigo hoje, é a Cláudia. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Patrícia. Eu estou imensamente feliz de conhecer você. E eu você, obrigada por me receber aqui, por esse bate-papo. Ai, que felicidade a minha! Você sabe que toda vez que eu converso com mulheres assim, eu aprendo muito. Eu aprendo muito. E logo de cara você chegou com esse sorriso que já não tem como não gostar, né? E é isso, vamos conversar sobre o que é ser mulher empreendedora? Vamos. Como começou, Cláudia, essa história de empreender numa área gastronômica, né? Porque uma chefe de cozinha, onde é um lugar predominante masculino, isso tá mudando, não tá? Como que você chegou aí? Bom, eu cheguei... A cozinha sempre foi um lugar de encontros na minha casa, né? E a comida sempre foi o motivo da gente reunir sempre todos ao redor da mesa. E há uns 13 anos atrás, eu conheci meu esposo e ele amava cozinhar e a gente brincava muito, disputava muito a cozinha. Que delícia! E não era o momento que eu amasse cozinhar, né? Eu não tinha esse amor. Eu gostava muito pelo hobby, mas também se não tivesse que cozinhar, para mim era melhor. Que eu acho que deve ser muito diferente ser hobby realmente encarar como profissão, Com né, Cláudia? certeza. E aí, o que ocorreu? Eu tenho 13 anos que estou aqui em Niterói, que eu me mudei de Salvador para o Rio. Uau, por isso esse sotaque incrível! E aí nessa, eu vim com uma criança de 6 anos, a minha filha na época tinha 6 e ia fazer 7, eu vim sem rede de apoio. Nossa. E eu tive que me reinventar. E essa reinvenção, a gastronomia era algo que estava nos nossos planos, mas para o futuro, para uma possível aposentadoria, né? Sim, não naquele momento, não naquele talvez. momento. E aí nós somos funcionários CLTs, tanto ele quanto meu marido e eu, e a gente estava num novo fluxo da nossa vida, estava no Rio, e com no criança CLT pequena. você já sonhava em empreender, Cláudia? Eu sempre empreendi. Sempre né? empreendeu. E o Ancestral não é o meu primeiro empreendimento. Eu tive mais 2 empreendimentos anteriores e antes do Ancestral eu tive um centro de beleza, um centro de estética. Ai, que delícia! Em Salvador por 4 anos. Eu sempre gostei. Empreender me atrai, mas os desafios de empreender é algo que eu trabalho dentro de mim. Né? Tem muita coisa aí, né? Não basta ter só uma ideia, né, Cláudia? Não. E aí, o que ocorreu? Eu acabei antecipando um projeto que era a aposentadoria para poder caber, né? Ter uma renda, não parar de trabalhar e ter tempo para me alocar e poder fazer toda a rotina com a Maria Clara e da casa, né? Sim. Que eu não tinha rede de apoio. Porque sendo mulher também tem... Por mais que os homens ajudem, então a gente não pode falar por eles sim, né? Sim. Você me falou que o seu parceiro, ele é muito parceiro mesmo. Eu entendo super isso, o meu também é. Mas, querendo ou não, parece que nós mulheres, a gente, sem querer, a gente pega mais afazeres, né, Cláudia? Sim. E porque a gente acaba sendo o centro, né? Da casa, né? A estrutura. E aí
eu fui fazer um curso de gastronomia na Cândido, e aquilo foi a brocha. Antes de eu fazer o curso de gastronomia, eu fiz alguns testes em casa. Ai, que Que delícia! era aos sábados, aos domingos, finais de semana, a gente fazia uma comida e chamava os amigos. E eu fui testando várias situações, né? Max é muito bom na feijoada e na Que caipirinha. Que E eu amigos sortudos, né? com a comida baiana. Então a gente sempre chamava. E os nossos amigos falavam o tempo todo: você precisa colocar essa sua comida na rua. E eu Que não delícia. levava fé, eu não acreditava no meu potencial. Você precisa botar essa comida na rua. Quando as pessoas comerem a sua comida, você vai ver o potencial que você tem. E eu achava, porque sempre eu fazia, o que eu fazia para os meus amigos era o que eu fazia na minha casa, da minha Me mãe. veio um pensamento sobre isso, você falando, eu acredito que era um nicho que talvez você não enxergava, porque aquilo você já comia muito bem desde criança. Sim. Não é que comer bem não quer dizer uma coisa elaborada, mas aquele tempero, aquela, não é? Eu acho que você já comia muito bem desde sempre. E ainda mais que minha família é uma família de mulheres. Minha família, tanto pela parte de pai quanto parte de mãe, é uma família totalmente de mulheres. Já tem muita coisa aí, né? Então, eu posso te dizer que nós somos aí uma população de 80% de mulheres. Uau! Né? Tanto pelos dois lados. E eu fui fazer o curso, e no curso eu comecei a empreender, né? Vamos dizer assim, não tão profissionalmente, Sim. com comida fitness. Uau! Eu estava... Tem um vídeo no site do Ancestral e na página do Instagram que conta a minha história. Ai, que legal. Porque, na verdade, não foi esse amor, né? Na verdade, o empreender com a comida foi por uma necessidade. Entendi. Do mercado, em que a gente estava no colapso do mercado mesmo, né, profissional, de óleo e gás. Então, eram 2 pessoas profissionais em casa desempregadas. E com a criança de 6 anos com contas para pagar. Então, teve que se mudar o plano. E isso é uma coisa assim que você está colocando que eu acho interessantíssima. Porque você estava falando, você chegou aqui falando com a Nath, com o Rafa, e a forma que você falou sobre o alimento, eu já vi que você já tinha muito respeito pelo alimento. Você falou com tanto amor, e você falou agora que você começou por necessidade, né? Como você pegou uma coisa que era necessidade? Porque a maioria das pessoas começam assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Sim, a gente tem boletos a pagar, a gente tem que trabalhar, mas você falou com tanto amor, como foi isso? Você começar por necessidade e ressignificar isso, né? Porque todas as vezes que eu fazia minhas comidas para os meus amigos, e que eles comiam, e que eu vi os olhinhos virando, e toda vez que eu vendia uma comida, né, para um cliente, e que o cliente me dava o feedback, Cláudia, comida maravilhosa, aquele cliente voltava, porque não é fácil você empreender, não é fácil você fidelizar aquele cliente e ele voltar a comprar com você. Cláudia, que enjoa, né? E muito mais ainda, eu sou do interior, aqui a gente estava passando, tem muitos restaurantes, ainda mais empreender aqui, um lugar assim. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande, o seu nicho tem muita coisa, né? Isso. Então, por isso que é incrível. Foi uma fase que, quando veio esse colapso, né, do mercado de petróleo e gás e do Estado, todo mundo recorreu à comida aqui. Então, deu um boom. Então, muita gente vendeu salada no pote, muita gente vendia comida fitness congelada. Eu tinha que me reinventar todos os dias para eu poder vender. Eu criei uma meta de venda para mim. Então, assim, quando eu não conseguia cumprir a meta na semana, eu tinha que correr e me reinventar. Então, eu fazia um bolo, postava o bolo, criava uma receita de bolo fitness, e as pessoas, eu quero. E ali eu tinha que botar a minha criatividade toda para fora. Eu não tinha... Se eu ficasse parando para pensar que, não aguento mais, eu não ia ter criatividade. Trabalhar cansa, sim, cansa. Fazer qualquer coisa cansa, né? E eu também não pensava assim, tem um monte de boleto. Não, eu tenho que ser rápida, eu tenho que ser enérgica.
Então, e aí as coisas foram fluindo, né? E Isso com é muito isso, curioso. no momento em que deu o boom de muitas pessoas, como você falou, vendendo, porque todo mundo recorreu à comida, porque era mais rápido, teve um dia que eu até pensei assim, gente, eu acho que eu vou fazer comida, botar nas quentinhas e botar vou pra praça, pro centro, abrir aquela, sabe? Sim. Aí vinham E aí, claro que você vai buscar fontes, né? Na época, há 13 anos atrás, o Instagram não era tão bombado como é hoje, era mais o Facebook. Os grandes chefs não estavam todos no Facebook fazendo o que fazem hoje. Ah, você acha que era menos acessível? Muito menos, então eu tinha que recorrer aos livros. Lá em casa tinha muito livro, meu marido tinha muito livro de receitas, de chefes. E eu fiquei viciadíssima em assistir GNT, Que legal. com os programas de culinária. E aquilo ali começou a oxigenar, porque o que oxigena é isso, né? Você nada se inventa, tudo se copia. E você copia da sua maneira. Como você traz aquilo, uma releitura daquilo, Sim, né? isso. Teve um chefe que falou isso outro dia, uma vez, e eu tive um cliente recentemente que falou isso pra mim. Recentemente não, logo quando eu abri o Ancestral. Que eu pensei, isso aqui é uma releitura de um Baião de Dois. Ele disse, não é uma releitura. Isso aqui é a sua receita do Baião de Dois. Uau! E aí, a partir deste momento que ele falou isso pra mim, eu deixei de usar essa palavra releitura. E eu passei a entender que é a minha receita. A criatividade. A minha criatividade de você é o meu, criar. é o que eu peguei uma receita tradicional, né? Sim. Do Ceará, que é um baião de dois, que é um prato que é o que identifica o estado, e fiz dentro daquilo que eu acredito e que eu gostaria de comer. Tudo que eu faço para o outro, eu faço da forma como eu gostaria de comer. Por isso que é sucesso. Eu não faço pensando se assim as pessoas vão gostar ou se assim elas vão aceitar. Não. Um fato muito curioso, quando eu converso com grandes mulheres como você, eu vejo isso assim, talvez vocês não percebam, mas o quanto a criatividade, a coragem e a força estão em vocês, assim, sabe? A ponto disso, da energia até de vocês mudarem quando vocês falam. Muda. É incrível, né? A criatividade, ninguém pega para pensar o que é a criatividade, é você criar, né? Aquilo que você acredita, né? E você parir aquilo para o mundo de forma visceral e trazer aquilo que não existia. E você materializa aquilo. E daí foi que por isso que eu não achei que era um peso. Uau! Aí isso Porque era são o combustível. suas criações. Isso era combustível. E eu tinha um compromisso. Todo mundo faz tudo, né? Sim. Comida. Você tem muitos lugares para fazer comida. Todo mundo faz arroz, feijão, macarrão, um frango com batata. Mas eu acho que o que muda é o que você coloca ali. E o que muda é o seu diferencial. Igual tem. Então eu pensava muito o que de diferente eu tinha que fazer das pessoas para eu me destacar. E me explica o que é comida ancestral para você? A comida ancestral para mim é comida que te remete ao seu passado, à sua ancestralidade. Tudo é sua ancestralidade. A sua história é sua ancestralidade. Né? Eu não tenho como medir a sua ancestralidade. Né? Então, a sua história, o seu passado é sua ancestralidade. Então, tudo que me remete à casa da minha avó, à casa da minha mãe, né? Das minhas avós, da minha mãe, das minhas reuniões de família, das viagens que eu fiz e que eu comi coisas que ficou assim gravado na minha memória afetiva, aquilo que tem coisas que eu comi na minha vida que eu só comi uma vez e que eu sinto, só de falar eu sinto o gosto. Então, para mim, isso é ser ancestral, né? Você trazer tudo aquilo que é sua memória afetiva. E você me falando isso me remeteu muito a bebês, né? Bebês, ele conhece o mundo, primeira coisa, pela boca, né? Pelo paladar. Como é muito importante tudo isso, né? E você falando da sua comida, assim, é uma arte, né, Cláudia? Nossa, deve ser muito lindo você entregar uma arte para nutrir uma pessoa, você vê o quão prazer ela tá tendo naquilo.
Não é? É Patrícia, muito incrível. eu só vim ter a real realidade disso, acreditar, né? Tem horas que eu ainda não acredito, tá? A partir do momento que a gente abriu o Ancestral. Eu trabalhei 8 anos com comida, fiz minhas marmitas fitness, fui para o espaço de fazer eventos corporativos. Depois eu trabalhei em três cozinhas industriais, né? Uma das cozinhas industriais eu executava as receitas e ali... Sempre como chefe de cozinha, Cláudia. E aí quando a pessoa... Eu tenho o hábito de falar, Patrícia, eu acho que não é o hábito, não é isso, né? Chefe é um cargo, Entendi. é uma função. Sim. Nós somos cozinheiros. Entendo. A formação é de cozinheiro, óbvio. Que você precisa entender de administrar, você precisa entender de estoque, de logística, precisa entender de pessoas, né, para recrutar, selecionar, treinar. Sim. É um contexto. Então, por isso que é uma função chamada chefe. Porque o chefe está muito mais bem preparado para conduzir. Mas é diferente também, né? Não sei, olha a minha visão. Quando você é contratado para ser um chefe de cozinha, né, que não é o seu caso, você é proprietária do seu bistrô. Mas quando você é contratado para ser um chefe de cozinha, você sabe que lá você vai ser um chefe de cozinha. No seu caso é muito diferente, porque você é uma chefe de cozinha, mas aí você já tocou no ponto, você precisa contratar, você precisa gestar, você tem que treinar, já é muitas outras coisas, né? Não, mas Ou não? Nos restaurantes o chefe ele tem essa função. Ah, ele tem essa função? Tem essa função. Olha, eu não sabia. Por isso que é um cargo. Ah, entendeu? Não fazia Porque ideia. Porque o sous-chefe é o segundo chefe, o sous-chefe é o cozinheiro. Que legal! É uma função, né? Se usa a brigada francesa, né? Então aí você vai... E aí na cozinha ele treina a galera para fazer do jeito que realmente ele quer comandar aquilo. E aí, nesse restaurante que eu trabalhei, que eu estava à frente do restaurante, eu executava e as pessoas vinham falar e eu não tinha essa noção, tá? Porque a minha noção era... Eu estava reproduzindo. Só que cozinhar é alquimia, energia, Sim. Energia total. Você coloca alguma intenção quando você está cozinhando? Amor. Ah, que lindo. Prazer. Então, no momento em que você cozinha, se você tiver de mau humor, a receita que você faz arroz todo dia, se tiver mau humor, se não tiver bem com a vida, aquele arroz não vai dar certo, vai sair diferente. No curso, quando você faz o curso, o próprio professor, ele separa a receita de todo mundo, a ficha técnica. Cada um cozinha. E aí, no final, ele quer que todo mundo experimente de todo mundo. É diferente o sabor. É totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Mesmo seguindo as mesmas regras, a mesma quantidade. E eu só tive noção mesmo de que... Óbvio que olhar um amigo, um cliente comendo sua comida e virando olhinho te dá um prazer. Mas eu só tive noção mesmo de que é diferente a partir do momento do Ancestral. E aí alguém me falou assim pra mim: você cura pela boca. O seu alimento é um alimento de cura, que as pessoas vêm aqui, elas curam pela boca, você cura pela boca. E aí eu vim entender a minha real missão. Você pode falar pra gente? Que é levar para as pessoas, de fato, a ancestralidade dentro da minha proposta de comida, de cozinha, e através do amor. Nossa, Cláudia. Quantas pessoas chegam lá no Ancestral que saíram de um câncer e foram lá comemorar, e sai de lá, a gente bate papo, a gente conversa. Ou realmente estão exaustas, né, do dia a dia, com coisas que não parou para pensar, não quer parar para pensar. Eu já tive a oportunidade de receber grupos de mulheres, mãe, avó, tia, sobrinha, e no final elas falam assim para mim: obrigada. Uau! E assim, não tem como não me emocionar com elas, Sim. de conversar, porque me remete à minha ancestralidade. É uma casa que é de mulheres. Né? E você recebe a família, as pessoas confiam, né, a família dela em um momento diferente, em um momento de relaxamento, de confraternização, de celebração, a minha casa. E eu só posso retribuir com amor. É uma forma de você honrar suas ancestrais também, né? Isso. Que coisa mais linda, parabéns, isso é muito lindo. Você irradia isso. Irradia, é muito lindo mesmo. As pessoas falam pra mim que quando eu falo de cozinha, meu olho muda. Muda. A sua energia muda, a sua cor muda, você irradia isso. E
Isso tudo é muito lindo, né, Cláudia? É muito maravilhoso, a gente sabe disso, viver com propósito, fazer as coisas com propósito. Mas e ali no dia a dia? Você gera um impacto, né? Você tem pessoas que trabalham com você tem uma equipe, né? Como que é para você gerir tudo isso, né? Porque você tem uma cozinha e você tem equipe, você tem colaboradores e aí tem todo o financeiro, pessoas que te entregam aquele produto para virar um alimento. Como é essa parte, Cláudia? É desafiador, né? Todo empreendimento é muito desafiador, né? Sim. Você tem que empreender por amor, porque você gosta e você acredita daquilo, né? E você precisa também se entregar, né? Não é porque você tem uma equipe que você conduz e que a equipe leva o seu negócio. Não funciona desse jeito, né? Porque o empreendimento tem a sua cara, né? A meta é sua, o objetivo é seu, o sonho é seu. A visão é sua. A visão é sua, não tem como outras pessoas realizar o seu sonho. Não. Se você não se entregar. E eles não vão captar a sua visão, né? Não. Você tem que dar Justamente. caminho. Justamente. Como que é dar esse caminho, Cláudia, Então, que eu vejo que é um desafio? Eu busco ser muito fiel à proposta, né? Então, quando você inicia-se todo um processo de seleção, de conversa com as pessoas, é muito importante entender que aquele candidato ele tem que ter o perfil que você precisa, tem que ter o perfil da sua casa. Não adianta eu ter uma pessoa correndo porque eu preciso ter, porque senão, não. Você pode até ter uma vez ou outra, você não vai acertar sempre. Então, primeiro é a seleção. A seleção, perfil para aquele cargo que você... Um perfil que esteja dentro da proposta. Não adianta a pessoa, mas a pessoa é legal. Não, mas ela tem o perfil para isso. E aí, tendo o perfil, então vamos conversar e eu explico qual é a proposta da casa, qual é, né, o cardápio. A gente muda de cardápio a cada estação. Mudou a estação, a gente muda o cardápio. Sim. Então, assim, eu explico o que eu preciso, né? E ali eu estou muito presente na cozinha, então ali a gente vai acompanhando, vai analisando. Hoje eu estou com a equipe que eu chego na cozinha e me sinto uma estranha, porque tem horas que eu quero estar mexendo em alguma coisa, eu não posso. Sai daqui, tá tudo em ordem. Aí eu fico assim, tô sem função, porque eu gosto. Eu me sinto estranha quando eu não estou dentro da cozinha. Sim. Né? Mas é uma coisa que vale ressaltar aí. Às vezes não é que você não está sem função, às vezes você está recebendo as pessoas. Que é importante. Que é muito importante. Muito importante. Está delegando algumas coisas. Isso. E aí, a partir desse momento em que eu seleciono a pessoa e que vejo que tem um perfil, e nem sempre a gente vai acertar 100%, mas está certo também, né? Vai trabalhando aquele contexto. A nossa cozinha, a nossa casa é pequena, então a estrutura que hoje eu tenho é uma estrutura enxuta, hoje está até um pouco a mais, né? Uhum. Mas é uma estrutura enxuta para o que eu preciso, né? Sim. E porque hoje eu tenho meta, que a minha meta é expandir. Então, hoje a gente conseguiu ter uma equipe formada e pronta, tanto na cozinha quanto no salão. É muito tempo de treino, você acredita que para formar essa equipe? Sim, claro, porque tá ali todo dia, tá ali, ó, faltou paninho ali, ó, o cliente acabou, vai lá recolher, porque é uma educação, né? É uma educação. É igual criar filho, né? Sim. Você todo dia tá falando as mesmas coisas, até porque para a equipe estar, eu entendo que cada um vai executar do seu jeito, mas o que importa para mim é o resultado final. Então, para a equipe estar dentro desse padrão, é necessário que você esteja presente e acompanhando a equipe. E direcionando, né? Desenvolvendo. E muitas vezes, assim, já aconteceu comigo na minha loja, tá? Era uma loja de roupas, e eu direcionando, ó, isso não foi legal, vamos fazer assim. E muitas vezes a pessoa toma como uma ofensa, mas não é. O seu papel é esse, né? O papel de um líder é dar norte, é dar caminho, é treinar. Isso já foi um desafio para você, Cláudia, alguma vez? Já, sempre é, né? Sempre é, né? Sempre é. Mas na cozinha tem uma coisa diferente do que existe no mundo corporativo, tá? Existe hierarquia na cozinha e as pessoas que estão na cozinha entendem muito bem a hierarquia, porque isso é trabalhado dentro dos cursos, né? Entendi. Então,
existe esse entendimento e existe essa... E eu acho muito bonitinho, assim, porque eu não estava acostumada com isso, né? As pessoas, sim, chefe, pois não, chefe, porque existe uma ordem, existe todo um comando, né? Porque você trabalha, a cozinha é um ambiente estressante e é um ambiente de risco alto. Você Sim. trabalha com objetos cortantes, você trabalha com fogo. Então, essa hierarquia... E é muito corrido. Isso. Essa hierarquia, ela é muito importante estar claro e ser seguida. Então, quando a gente contrata as pessoas, eu deixo muito bem clara a hierarquia. Ó, a hierarquia é essa pessoa, você vai responder a esse, nossa função é essa, quem vai te delegar, quem vai te orientar vai ser... É muito importante, porque você tem que minimizar os riscos. Sim. Você já se sentiu incompreendida de estar ali liderando? Você já Na sentiu? cozinha, não. Não. Na cozinha, Mas não. e na gestão toda? Então, e aí, mas são pessoas, né? São pessoas. São pessoas, e aí você também tem que ter esse entendimento. É importante, né? Eu estava falando com você nos bastidores, Sim. que é muito importante. Todos que começam a empreender, né? Se já não vem de um mercado corporativo, mesmo que venha, é importante buscar ajuda externa. Isso é muito importante. Faz toda a diferença. É que normalmente os pequenos negócios começam, eu vou fazer isso, você começa assim por necessidade e você começa fazendo tudo, né, Cláudia? Isso, mas é importante porque assim, se seu objetivo é crescer, você tem que crescer ordenado, porque você não consegue crescer desordenado. Não, seu objetivo é ganhar mais dinheiro também, porque o crescimento é ganhar mais dinheiro. Isso aí. Então é importante buscar recursos externos profissionais, né? Pessoas que te orientem a entender que aquilo ali é um negócio, que não é um ciclo de amizade, que não é a casa de ninguém, é entender que o negócio é seu, que precisa gerar dinheiro, que se os clientes precisam ser fidelizados, se o cliente precisa voltar, se gera o dinheiro, você consegue pagar um pouco melhor, você consegue melhorar o seu espaço, você consegue ampliar. Isso é uma dica que vale ouro, eu acho. Porque é você entender, assim, quando você quer crescer um negócio, mas eu que comecei sim, mas afastar o ego e ter a humildade de aprender, não é? E é muito importante você entender, eu já tive essa situação, que quando tem um colaborador que ele está destoando do grupo e do objetivo, algo precisa ser feito, né? Quer seja uma conversa, quer seja, né, ter a transparência. Se mesmo assim não resolver, a amizade continua, mas o negócio precisa seguir. O negócio tem que continuar, ele tem que crescer. E o negócio é seu. Você não pode deixar que outras pessoas impactem negativamente o seu negócio. Isso, de certa forma, assim, é a cabeça do empreendedorismo, mas é um pouco pesado, né, Cláudia? Eu, assim, quando eu estou nas vendas, eu vou lá vender, eu realmente vou pensar nas minhas técnicas de venda, os canais de venda, eu vendo no marketplace também, né, tem outras coisas, e aí eu tenho meta para cumprir. Importante. É muito importante, e eu vou para vender. E às vezes a gente quer passar essa visão, gente, não é para mim, a gente tem a vontade de colocar, agora, ter até mais tecnologia, né, ter mais gestão. Para isso a gente precisa de mais recursos financeiros. Sim, e para mais recursos você precisa vender mais. Vender mais. Né? E até para dar uma comissão melhor. Uma comissão melhor. Para incentivar, você precisa vender mais. Vender mais. Então, como é que faz isso? Né? Nós temos uma meta. A nossa casa abre 3 vezes na semana, que é sexta, sábado e domingo. Nós temos uma meta de venda. Essa meta nós começamos com um valor mensal e dali a gente foi trabalhando técnicas. O Instagram ajudou muito, né? Sim. Nós chamamos pessoas especializadas para nos ajudar a entender como trabalhar melhor as ferramentas do Google e do Instagram, para que eu pudesse trazer, ocupar os meus horários que eu não tenho, que eu tenho ociosidade. E aí, hoje, eu já fiz várias, né, conforme os especialistas, a gente fez várias estratégias. Algumas estratégias não deram certo, nos reunimos, e aí a gente refez a estratégia, né? Não, então vamos agora por esse caminho aqui. Então é importante, porque eu entendo de fazer comida. Sim. Eu não entendo de redes sociais. Isso, e a gente até ter esse capital de estruturar isso, né, Cláudia? Isso. Porque também quando eu comecei eu não tinha
dinheiro para contratar uma pessoa para ter essa visão para mim, né? De repente fazer um curso de vendas melhor e tal. Eu não tinha esse dinheiro. Então, isso também é muito importante, a gente buscar essa ajuda, Sim. essa rede de apoios. Eu também já estive nesse lugar, e quando eu estive nesse lugar, eu entendi o seguinte: eu tenho que fazer algo. Eu não posso fazer o mesmo de sempre, porque o mesmo de sempre não está me dando retorno. Sim. Então, eu recorri muito às plataformas, como o YouTube, por exemplo, porque a gente tem, óbvio que são os cursos não tão profundos, mas te tira da inércia. Sim, já tem muito valor ali, e eu né? acho que é muito importante, neste caso, já que assim, o sonho é seu, não é do outro, né? Você tem que entender que você também não pode procrastinar. Se o sonho é seu, quem tem que buscar e correr atrás de resoluções, de ideias, de inovação é você. É você. Não adianta também eu achar que aquele colaborador que está ali tem que também me trazer ideias. Não, não é isso. A não ser que o combinado seja diferente. Entendi. Né? Não, então eu tô te chamando, se você vender mais, você vai então, o interesse é dele em vender mais para poder ganhar mais comissão. Para poder ganhar. Ok. A gente entende isso. É uma parceria, é uma beleza. parceria. Mas se não é o caso, eu também não posso colocar na mão do outro o meu sonho. O seu sonho. Eu tenho que buscar alternativas, né? Então, assim, eu recorria muito ao YouTube, muito a algumas plataformas mais em contas, né? Hotmart, outras, para fazer alguns cursos. Para me dar uma luz, um entendimento. E até eu chegar o momento em que eu pude ter. Porque não é um gasto, é um investimento. Porque se eu pensar que se eu investir em profissionais especializados nas mídias sociais para trabalhar a estratégia, para trazer mais clientes para mim, eu vou ganhar mais. É um investimento. Então, isso é um investimento. Porque o que a gente precisa também, por isso que precisa de profissionais fora, né, para te ajudar trazer essa visão, essa lucidez. Porque eu tenho que entender que se eu compro para produtos de boa qualidade, eu estou investindo, eu vou cobrar por aquele valor. Eu não posso cobrar mais barato, mas eu vou cobrar um valor justo, né? Que é um investimento. Entregando, né? Porque qual é o meu público-alvo? Sim. Aonde eu quero chegar? Eu trabalho com vendas ali de roupa, por exemplo, existem sites, já aconteceu muito do cliente lá provar um calçado, uma roupa, e a gente ter todo aquele tratamento, né, nossa, vamos tomar uma água, aquele ambiente que é uma vivência para a pessoa. E, gente, treinar pessoas custa caro. Sim, você manter aquilo a estrutura custa muito caro. E a pessoa no final, deu certo, mas eu vou pedir aqui na internet porque aqui tá mais barato. Eu me senti tão ofendida, talvez o cliente ali ele não tivesse tendo esse olhar, mas eu falei, poxa, você sentou aqui, você viveu a experiência, né? Viveu a experiência. Porque você ter um atendimento diferenciado, isso é um valor agregado ao seu produto. E é muito cansativo, Cláudia. E para mim, muitas vezes, eu implantar isso, eu tô falando como empreendedora, para mim é solitário. Para mim é muito solitário muitas vezes, porque eu faço o curso de como me tornar uma melhor líder, como me tornar uma melhor empreendedora online, e aí eu falo com várias mulheres de outros lugares, aí eu chego cheia de gás, tal, mas quando você vai para sua realidade e você quer implementar aquilo, a gente se depara com várias dificuldades, né? Isso. Até transformar, igual eu moro no interior, então tirar aquela cultura do interior, que você tá sempre cansado e que você tem que se contentar com aquilo. Não, eu te dou dando plataformas para você vender. Sobe essa comissão, você vai vender pro Brasil inteiro. Para de pensar pequeno, menina. Não é? Isso para mim muitas vezes é muito solitário. Então, Patrícia, mas eu assim, aí já é uma experiência minha que eu já vivenciei, né? Tem perfis que não é pra gente. E às vezes a gente insiste demais em determinados perfis, porque a gente cria um laço afetivo. Eu entendo porque eu também sou assim. Mas a gente também precisa ter essa maturidade assim, no momento não está comungando o valor que eu, como empresa, eu quero. Então, assim, e tá tudo certo. Você não tem obrigação, porque o sonho é seu.
Mas daí você tem todo o direito também de ter um colaborador que esteja à altura do valor que você está buscando para o seu negócio. Porque o sonho é seu, o negócio é seu. Nossa. Então, assim... Veio como uma flecha agora então, que é isso. E é assim que eu tenho, assim, trabalhado depois de várias tentativas e entender, né? Porque a gente sempre dá o direito da dúvida, mas as pessoas não têm a coragem de chegar para você assim, desculpa, mas não é o meu objetivo. Não, tá. E não são verdadeiras com elas mesmas. É verdade. E aí não corresponde, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um time na cozinha. A partir do momento em que chegou o pedido na cozinha, você tem, no máximo, estourando 25 minutos para estar na mesa do cliente. Nossa! E, assim, uma receita inteira. E isso, assim, nós hoje, tem outros restaurantes que eu conheço, que é 25 minutos do primeiro pedido que seria a entrada até o prato principal. Eu estou colocando 25 do pedido. Quando o cliente faz todo o pedido em uma única comanda, a entrada é essa, o prato principal é esse. Ok. Quando não, é 25 minutos de um, 25 do outro. Tem clientes que chegam altamente tranquilo, não. Sim. Eu só vou pedir agora, vou tomar uma cervejinha primeiro, tomar um drink, depois eu Sim. venho. Ok, né? Mas eu tenho esse compromisso. Hoje, eu tinha uma certa dificuldade de atender. E para sair, eu precisava estar lá. No atendimento. Não, dentro da cozinha, Dentro da no cozinha comando. mesmo, no comando. Hoje, a equipe está tão orquestrada que hoje a gente consegue até menos. Que legal. E você 20 acha minutos, que essa menos. visão que você está tendo, assim, essa maturidade como empreendedora, essa visão, você acha que o CLT, trabalhar em uma grande empresa antes, te ajudou a ter essa maturidade? Muito. Principalmente na questão de gestão de pessoas. Muito mais, porque tudo que eu aprendi e executo como CLT, eu não aplico um terço na minha empresa. Né? Eu falo muito isso com meu marido. Óbvio que são negócios diferentes, a gente podia fazer diferente. Fazer planejamento estratégico, tá muito assim pra gente ainda aqui, né? A gente tem uma ajuda muito boa, muito valiosa de um contador nosso que o foco dele é gastronomia, ele acabou entrando nesse nicho. Então os clientes dele, então ele traz muita ajuda pra gente como consultoria em determinadas situações, né? Dizer, você está gastando muito aqui, você está gastando muito aqui, que você precisa enxugar aqui. Né? A gente tem noção, mas não tem a real clareza. Então, ele traz muito isso pra gente. Mas como gestão de pessoas, principalmente, trabalhar numa grande empresa, me trouxe essa clareza muito real. Eu tive um gestor que ele dizia que a nossa relação com a empresa você presta serviço da sua mão de obra. Em contrapartida, a empresa te paga em salário. A amizade é consequência. E é muito real isso. É isso. E é isso. Então, assim, nós temos metas, nós temos regras, nós temos princípios e valores e as pessoas precisam cumprir. O que tiver fora disso, a gente vai chamar, vai conversar, vai alinhar e se não der certo, a gente vai agradecer e vai partir para um próximo. Até a gente conseguir acertar. Essa visão profissional, né? Saber, olha, aqui é uma empresa, né? Sim. Essa visão profissional faz toda a diferença, tá? Faz Porque toda a hoje diferença. a gente trabalha como visão empresa, totalmente. E assim, eu vou fazer 2 anos de casa aberta. Mas do início para agora, muita coisa a gente já mudou. Como lidar com as pessoas. Vamos ajudar. Tinha até um ponto de assim, eu disse para meu marido, amor, nós não somos escola de caridade. Nós ajudamos, dando emprego. Nós ajudamos, pagando certo. Nós ajudamos ensinando, trazendo conhecimento e técnica. Dando ferramentas. Dando ferramentas. Tá? Então, assim, nós não adianta, a gente tem que pensar na gente. Quanto empresa. Eu tenho uma responsabilidade social com a vida dessas pessoas, dessas famílias. Então, a minha responsabilidade social é manter a saúde financeira da casa, para que eu possa manter o emprego de todo mundo, inclusive o meu sonho. Sim. E fazer isso prosperar. Justamente. Crescer. Justamente. Então, eu não vou fazer isso
se eu ficar o tempo todo fazendo além, caridade além. Entendi. É muito isso que você falou. Perfis, ter essa visão de empreendedora. Aqui é uma empresa, sim. Faço com alma, faço com coração, mas é empresa. Isso. Porque no final, se as contas não batem, se as contas não Não tem como fecham, manter as não pessoas. existe sonho. Justamente. Não Não é? existe emprego. Não Porque existe. o emprego, quem está ali vai sair dali, o colaborador, e vai arrumar emprego em outro lugar. Vai continuar. E o meu sonho vai pro ralo. E quando o empreendedor tem que desistir, ele já tentou todas as alternativas, então ele realmente já vai estar mais endividado, ele vai estar com aquele psicológico no chão. E vai estar traumatizado, né? Traumatizado. Então a gente tem muito mais a perder. Isso. Não é? Por isso que eu falo que o sonho é seu. Então você não pode responsabilizar o outro, deixar na mão do outro a responsabilidade de conduzir o seu sonho. Né? Entendi. E lá em Salvador, quando você morava lá, você morava em Salvador, capital também? Capital. E aqui também. Então você já também já tem essa coisa de cidade grande, Sim. né? Eu acho que é até mais fácil encontrar o perfil ideal, pessoas, porque tem mais pessoas, não é? Mas eu vou ser muito sincera pra você. Hoje, assim, eu tô falando porque eu converso com outras pessoas, tá? Sim. E eu também estou no mercado de trabalho e eu vejo isso na empresa que eu estou. Então, assim, hoje, a mão de obra qualificada, principalmente para área de serviço, é muito difícil. Porque as pessoas vão para o serviço por uma falta de opção. Raros são as pessoas que vão para o serviço por amor. É. Então, assim, e aí acaba que também a maioria dos grandes empresários, dos médios e pequenos empresários, ele não tem uma cultura de desenvolvimento, de treinamento dos seus colaboradores. Se você não tem essa cultura de desenvolvimento dos seus colaboradores, como é que você vai exigir um que a pessoa determinado esteja pronta. excelência se ele não está preparado para aquilo, né? Vamos começar pelo básico, cumprir horário. Isso já é o básico que já é, né? Muito difícil implantar. O uniforme limpo e correto, Sim. certo? As regras da casa. O que pode, o que não pode, estão claras. Então, assim, hoje a mão de obra para serviço, a gente precisa repensar. De repente, né, eu penso, nós como pequenos empresários, a gente tem por obrigação de quando contrata alguém, treinar essa pessoa. Treinar não é só eu dizer, ó, aqui você vai colocar isso aqui você vai fazer assim. Não, treinar não é isso. Aí eu estou executando, eu estou explicando como ele vai executar a atividade dele. Treinar é você acompanhar, é você gerir, é você observar, é você pontuar de forma educadamente aquilo que não está correto, ó, pode fazer dessa maneira. O que é que você acha de fazer dessa maneira? Pode ser assim, pode melhorar assim, o que é que você... Conversar, dialogar. O resultado é esse, mas você pode encaixar isso de uma outra forma. Eu concordo plenamente com você. Trazer mecanismo de bonificação para motivação, né? Nós temos a gente tem uma parceria com o Sebrae que nós sempre fazemos cursos com ele. E agora recentemente teve porque ele tem um nicho só de gastronomia. Aí eles fizeram um curso, Sim. 2 cursos, né? Primeiro foi feito um, depois foi feito o outro, e eu não tinha como ir, que foi um dia de semana. E aí meu marido falou assim, amor, tem esse aqui. Eu falei assim, cara, eu acho que não sou eu que tenho que ir. Quem tem que ir é uma das meninas da cozinha. Uau. Porque por mais que foi um curso de graça dado pelo Senai, e eu tinha direito a uma vaga. Sim, entendeu? Então, assim, sim. Eu vou lá, tem muitas coisas, ok, mas eu não tô no dia a dia na cozinha. Não, tá certíssimo. Então não é melhor que ela aproveite mais? Até ela experienciar isso, e aí ela vai se motivar. Né? Porque, assim, eu não posso ser egoísta a esse ponto de querer que ela conduza o meu sonho de uma maneira que eu quero, sem dar oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Concorda? E até ela ter essa visão, como eu sou importante para aquele lugar que eu trabalho. Esse foi o objetivo. Foi ela aprender coisas novas e ela entender que ela é tão importante quanto tudo, porque sem ela a máquina
não Não funciona, vai, não porque é uma funciona. engrenagem. É uma engrenagem, né? Engrenagem. E isso é muito legal, assim, na nossa visão. Cada pessoa que a gente coloca ali é para fazer a engrenagem andar, funcionar, não é? E a gente fica ali, nossa, faltou aquilo, então eu vou ali. E muitas vezes acontece muito comigo, às vezes eu tô acompanhando mais uma vendedora, geralmente é que eu estou vendo que ela tá com mais dificuldade, né? Então eu tô ali acompanhando ela para dar a ela aquela autoestima, para dar ferramentas para ela ter essa, não seria força, autoconfiança. Sim, eu tenho um hábito, assim, na empresa na qual eu trabalho, eu tenho uma equipe, né? E aí eu sempre falo muito com o pessoal. O YouTube tem muito treinamento de graça. Muito. Você tem vergonha de falar em público? Faz um curso de oratória de graça. Sabe? Porque aí já não é a desculpa de não ter o dinheiro. Sim. É o livre-arbítrio de querer crescer ou não. Escolhas, né? Então, assim, assim, a gente precisa trabalhar isso, né? Agora mesmo, quando a gente troca o cardápio, a gente faz o cardápio, o pessoal tira a foto e depois todo mundo experimenta. Ai, que delícia. Porque precisa entender o que eu estou vendendo. Precisa conhecer o que está sendo vendido. Eu preciso experimentar. Como que você vai vender aquele produto para o cliente que chega? Mas como você vai explicar aquilo? Justamente. Então, assim, eu tenho esse hábito de fazer isso com o pessoal. Nossa. Chegou um vinho novo, a gente abriu, bora tentar aqui tomar, sentir. Nossa, muito sensacional. E agora, aqui é um lugar que a gente fala com mulheres, né, Cláudia? Como que é para você equilibrar todos esses pratinhos? Mulher, empreendedora, mãe, esposa, chefe de cozinha. Até hoje eu não sei. Eu vivo o dia. Eu, sinceramente, tem dias que eu tô assim, gente, como é que eu consigo tudo isso? Dar conta de tudo isso? Eu realmente não sei, Patrícia, assim, como eu consigo. Porque eu amo sair, eu amo receber gente em casa, eu amo... Já é uma anfitriã nata. Eu tenho minha rotina da semana, né? Eu cumpro com minha rotina. Na minha rotina, na saída do trabalho, eu tenho algumas atividades que eu faço. Eu compartilho em casa das minhas responsabilidades. Sim. Tem coisas que eu deixei de mão, porque é impossível. É impossível. É impossível. Eu também me coloquei nesse lugar de me acolher. E falar, não, realmente aceitar a nossa vulnerabilidade. Isso. Hoje eu me coloco no lugar de me acolher, de entender que eu não vou dar conta de tudo e tá tudo certo. Hoje eu já aceito. Tipo assim, hoje eu não passei vassoura na casa, vai ficar sem passar. Tá tudo bem, estou cansada. Tudo certo. E tá tudo certo, né? Então, assim, a gente divide as tarefas. Minha filha tem algumas responsabilidades, meu marido tem outro. E não é uma coisa, assim, determinada, imposta. Sim. Foi uma coisa muito... de convivência. De convivência, mesmo. Né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda dentro de casa. Sem ela, eu não conseguiria. Sim. Sem a Ana Paula, eu não conseguiria tocar as coisas. E ela já está comigo 5 anos. Ela sempre deixa uma comidinha para mim, para eu chegar em casa, ter uma comidinha gostosinha para eu comer. Isso é uma delícia, né? Um carinho. Eu tenho outras atividades além, né? Para além da cozinha. Então, assim, toda a responsabilidade. Aí tem um evento, então eu tenho que conversar com o cliente, eu tenho que entender o que o cliente quer. Porque você faz eventos fora do bistrô. Fazemos chefes executivos, fazemos evento tipo buffet. Agora mesmo a gente acabou de fazer um chefe executivo, uma casa com uma família que veio para aqui, para Itacoatiara. Ficaram 6 dias, então fez um serviço de chefe executivo com eles. Café da manhã, almoço, jantar, com cardápio fechado. Ai, pena que é muito longe, né, Cláudia? Imagina você lá em Dracena. Ai, que delícia! A gente faz compra, a gente faz lista de compra, a gente compra. Quando a gente tem eventos também. Então, assim, só essa energia de você pensar no cardápio, estudar, porque tem que fazer uma pesquisa, tem que ir para um campo de pesquisa. Toda vez que eu mudo o cardápio, eu tenho que ir para um campo de pesquisa. Eu mudei o cardápio agora em setembro para primavera. Eu comecei meu campo de pesquisa em julho. Nossa, tem muito estudo, né? Tem por que ter, trás tem da que ter, entrega, né, Cláudia? E até além do estudo, entender como eu vou oferecer aquilo, como eu vou dispor aquilo. Qual o prato, qual a louça, aonde eu vou colocar, de que forma eu vou colocar, né? São detalhes. Tem todo um estudo. Então, assim, nós estamos sempre indo para
encontros, eventos de gastronomia, de vinho, entendendo. Então, assim, eu faço lá ainda, assim, tem tudo isso, né? A pergunta foi como eu estou com tudo isso. Eu não sei. Não sei. Eu vivo o dia, planejo e vou executando, né? Agora Somos muito multitarefas, eu agora né? estou criando um hábito que eu também não gosto muito, mas de botar muito assim. Eu sou da rotina. Então eu tenho que planejar e botar na rotina para poder executar. Mas eu acho isso muito importante, Porque a senão eu não consigo. Porque senão eu não constância. consigo. Então, assim, o pessoal vai fazer captação de conteúdo. Então, eu já organizo antes, eles já mandam para mim antes o pensamento Sim, do que tem que ser feito para ver se eu estou de acordo ou não. O planejamento, planejamento, estratégia, isso. constância, né, Isso. Cláudia? Eu acho que isso é Eu sou muito muito importante. de rotina, tem que planejar, senão eu não consigo. Ah, isso eu também tenho que ter, senão eu Senão não já é consigo. louca a vida, já tem muitas responsabilidades. Não dá. E assim, eu durmo cedo, então quando eu acordo muito cedo e durmo cedo. Então quando eu chego em casa, eu cheguei em casa, eu quero botar o celular aqui, eu quero tomar um banho, eu quero jantar, eu quero dar atenção à minha família. Aqui eu quero ser a Cláudia Isso aí. como eu sou, não Isso aquela aí. Cláudia empreendedora, né? E Que eu não sei se é várias não sei, facetas, não, eu não, sou uma também não sei. só. Eu falei isso, mas depois eu pensei no que eu falei, eu falei, acho que não. Tá tudo bem, falar errado também estou aprendendo. E assim, o pessoal lá, eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus no Ancestral, que me dá essa paz também, né? Porque assim, a minha cabeça é pensante, eu vou lá, penso, converso com o pessoal, o que é que vocês acham? Isso aqui, feito isso, a gente define como vai apresentar, beleza. Aí o pessoal aí já conduz as coisas. Ai, que E já me legal. dá mais Mas eu sempre estou inventando coisa, né? Eu não consigo parar. Então, assim, a gente faz harmonização, eu gosto de fazer harmonização. Que delícia. Porque é um momento que eu consigo mostrar para o pessoal o outro lado do ancestral. Né? O ancestral, a comida do ancestral é uma comida do ancestral, é uma comida simples, mas numa apresentação mais elegante. Mas a gente estava conversando isso também, né, Cláudia? Eu falo assim que o simples se perdeu. Sim. A gente ficou muito tempo aqui no Brasil dando muito valor do que era de fora, do que era externo, e a gente se desvalorizando a nossa cultura. Desvalorizando a nossa cultura, e a gente perdeu esse olhar para o simples. Isso. E muitas vezes a resposta está no simples. E tem muita sofisticação no simples, não é? Você falou com a sua comida? E assim, eu busco fazer assim, bora fazer uma comida aqui para família, para 2, 3 pessoas. Até a comida, eu sempre coloco um prato, 2 pratos individuais. E as comidas que eu coloco para a família, pensando em mais gente, sim, eu também ofereço de uma forma individual. Ai, que legal. Tipo uma moqueca de peixe com camarão, né? Sim. Como é que eu vou oferecer uma moqueca de peixe para camarão para onça? Eu consegui hoje fazer, mas conseguiu. Um prato para compartilhar, né? Uau, é um prato para compartilhar. É a mesma coisa do bobó, a mesma coisa do... eu sou enjoada. Eu gosto das coisas bem feitas. Então, eu pesquiso isso também, a finalização, a apresentação. Então, assim, eu não vou simplesmente oferecer um bobó de camarão para uma pessoa, num pratinho todo mundo... Não, eu ofereço da mesma maneira que eu ofereço para mais pessoas, mas nos recipientes menores, entendeu? Eu acho que ser exigente, para mim, Patrícia, é uma qualidade. Você acha que é uma qualidade também? Eu acho. Porque assim você quer dar sempre o melhor, e fazer o melhor. Crescendo. Sempre crescendo, né? Eu vejo muito do mesmo assim a gente vai achar em qualquer lugar. Já tá cheio. E a gente tem que ter um diferencial. Se você não tiver um diferencial, o que você vai se destacar? Não é? Se você não ter uma assinatura sua, independente do mercado que você atue, né? Uma assinatura sua, um borogodó só seu. Como que você vai fazer? E assim que tem os grandes chefs, né? Como o Claude Touragan, adoro ele, eu amo. Ele montou, um francês montou um restaurante na Bahia, sabe? No Casarão Antigo. Ele é o diferencial, ele não faz só, ele é um cara que está aberto a tudo. Ele não é um cara que diz, aqui eu só faço comida francesa, não. Ele usa as técnicas que ele aprendeu, que é o berço dele, e ele ouve as pessoas. Quando ele faz aquele programa Que Maravilha, Revanche, ele está se colocando no lugar de ouvinte. Isso é muito incrível. Para ele aprender e reproduzir a receita do outro da maneira dele. Como o nosso papo aqui, né? Eu estou te ouvindo e eu já estou aprendendo tanto com você. E o próprio Alex Atala,
A própria chefe Carmen Virginia, que para mim, do restaurante Altar, ela tem em Recife e agora em São Paulo. Para mim, ela é a minha referência. Que lindo. O meu restaurante, ele foi pautado em cima de Dona Carmen Virginia. Ai, que lindo. Ela é uma referência de força, de mulher, de empreendedora, de mulher negra, que veio da periferia e que tem uma força, assim, e que faz mover. Então, ela fez o restaurante dela em Recife, é um restaurante pequeno, que começou pequeno, que se transformou maior. Ela contando a história dela é uma coisa mais linda. E isso é a resistência dela. Isso, ela encontrou anjos no caminho dela que puderam colaborar para que o sonho dela fosse realizado de uma forma maior. Isso é muito incrível, né, Cláudia? Para mim, empreender sendo mulher é a minha resistência. E ela não nega a ancestralidade dela. Ela não nega a raiz dela. Quando a gente montou o Ancestral, que eu pensei em tudo, e eu disse, eu quero assim, ela estava montando ela estava montando um que ela tinha em parceria aqui no Leme, o Iaiá, e aquilo foi na época da pandemia, aquilo ficou fervendo na minha cabeça, e depois ela começou a montar esse altar lá em São Paulo. E aí eu disse assim para meu marido, eu quero assim. Eu sei que nem tudo eu vou poder fazer, porque a gente não tem a verba, mas eu quero ainda nessa ideologia. E em nenhum momento eu tive medo de achar que alguém não ia entrar na minha casa. Porque só vai entrar na minha casa aquele que comungar e entender e me respeitar. Aqueles que não tiverem esse pensamento é para não ir mesmo. E mesmo porque a gente nunca vai conseguir atender todo mundo, não é mesmo? Como empreendedores, então, não tem como. A minha casa, ela respira ancestralidade. Então, você vai ver, eu sou um bandista, você vai ver lá os meus santos, as minhas imagens. Que lindo. Você vai ver um quadro cheio de fita do Bonfim, remetendo à minha casa, que é Salvador. Você vai ver objetos que tinham na minha casa de decoração que eu trouxe para dentro do Ancestral. Ai, que gostoso. Né? Então, algumas referências, né? Que eu fiz assim, o leme da canoa havaiana, que meu marido ama fazer canoa, que remete ao povo indígena. Ai, que lindo! Né? Então, assim, são presentes que eu ganhei de colegas de trabalho de Belém. Cláudia, tem algum prato que você olha e quando você faz, você fala, isso daqui representa a força feminina? Não a força feminina, mas a minha força. Qual que é? A moqueca. A moqueca. Eu tive um chefe que ele dizia assim, é muito dendê. Eu disse, põe dendê nisso aí, porque sem dendê não vai. Porque você já viu baiano ser comedido no dendê? Não tem como, a gente não é comedido. Então assim, eu não tenho ninguém que chegue lá e me diga assim, põe pouco dendê. Porque as pessoas que vão lá, elas vão pra quê? Esperando comer o quê? A moqueca que eu comi em Salvador. Ai, que delícia. Como é que eu vou fazer algo para me adaptar porque o pessoal aqui gosta de pouco dendê? Por incrível que pareça, eu não sabia quanto sucesso faz aqui no Rio acarajé. Eu achava que não se vendia acarajé aqui. Isso para mim foi surpresa também. Gente, chegou ao ponto de assim, eu não quero ser reconhecida como mulher que só tem acarajé. Eu quero que as pessoas entendam que aqui eu tenho mais do que isso. Não desmerecendo acarajé. Não, sim. Mas eu queria que as pessoas comessem minha comida. Por toda a minha culinária, né? Entendeu? Sim. Todas as nossas sobremesas é feita na casa. Eu tenho 3 tipos de sorvete que a gente faz na casa. Ai, que delícia. Todas as nossas caldas, geleias, tudo. A única coisa que eu não compro na casa, que eu não faço na casa, que eu compro fora, é a nossa cocada, porque é uma parceria que eu tenho com uma produtora de Teresópolis, que ela produz artesanalmente e eu compro na mão dela. Entendi. Que legal. Porque eu também prezo em fortalecer isso, né? Sim. É uma parceria, né? Tudo é uma troca, né? E tem algum prato que você acha mais masculino, assim, que você acha que representa mais a força masculina? É muito difícil pra gente mulher falar sobre ser masculino, né? Todos os meus pratos têm nomes. Ah, que legal! E toda vez que a gente muda o cardápio, a gente dá o nome, e o nome, ele tem a ver com a história. Entendi. A gente conta história, né? A ancestralidade, ela conta história. Conta história. Ela vai contar a minha história, ela vai contar a história de outras pessoas, né? Sim. E tem um prato novo que a gente fez agora, que é um risoto com a costela glaciada de porco. Você acha que ela é mais masculina? Sim.
Uau. Todos os nossos pratos ela tem história. Ai, Todos que os show. nossos petiscos têm um nome, toda a nossa sobremesa tem um nome. Eu tenho o Jorge Zélia, que remete é o sorvete de coco com uma torta mousse de chocolate, né? O coco que vem da Bahia, que remete ao feminino. É a torta Que de chocolate lindo. que remete. Então a gente trouxe isso em um conceito de uma história que o próprio Jorge Amado contou sobre ele, Zélia Gattai. Tudo tem uma história. Você tá vendo? A sua resistência, a sua luta. Você conta a sua história em alimento, Sim. em comida. Que coisa mais linda. A minha é um pouco diferente, sabe? Eu vim no interior. Lá a cidade é muito pequena. E lá você cresce ouvindo assim: ah, tá, mas você é bonitinha. Pra que se preocupar com isso? Vai casar. Ah, casa? Pra que se preocupar com isso? Casa com o marido que te dê as coisas. Não. A minha resistência ao empreendedorismo. A minha resistência a dar voz às mulheres. A minha resistência tá, não, eu vou Nesse fazer lugar. isso. Porque eu quero abrir esse espaço Porque para as mulheres serem o que elas quiserem. E as mulheres, elas precisam entender que ela é o ser humano, né? E principalmente as mulheres. Sim. Elas precisam entender que elas podem tudo o que elas quiserem. Tudo. Elas Desde podem que tudo. você se respeite. Aquilo é respeitoso para você não tá se agredindo para você, né? Não é? É isso. E é o que eu ensino. Eu tenho uma filha mulher, né? E eu ensino muito isso a ela. Você pode fazer o que você quiser. Até as coisas erradas, mas tem que ser a sua escolha. E você vai saber que vai ter consequências, né? O ônus e o bônus é seu. Mas se você estiver disposta a assumir o ônus e o bônus, e sua escolha for, mesmo por uma questão errada, você fazer, faça. Porque a escolha foi sua. Não porque o outro te induziu, ou porque o outro te... Não. Você está fazendo consciente porque você escolheu aquilo. E a gente pode tudo que a gente quer. Uau. Desde que não seja algo que a gente faça para nos ferir. A gente tem uma força tão grande, só a gente não dá conta da força que a gente tem, né? Não dá. Não é incrível ser mulher? A gente gera um ser, né, no nosso ventre, né? Gera. Todo filho é filho de uma mãe. Então a gente tem que acreditar mais na gente, se unir mais. A união é muito importante. Muito importante. Porque a gente não tem competitividade entre a gente. As mulheres colocaram isso na nossa cabeça. E a maioria acredita nisso, né, Cláudia? E a gente tem que se acolher mais umas às outras. Porque se todas as mulheres empreendedoras, que nós somos empreendedoras a partir do momento que a gente gera outro filho, uma vida. A gente já passa a empreender daí, né? E que uma ajuda sempre é muito bem-vinda nessa hora. E se a gente entender que às vezes a gente não quer o apontamento, a gente só quer ser só ouvida, ou ser só abraçada, ou ter alguém ali do lado. E todos os momentos são difíceis. Porque além de empreender, você tem todo o desafio do empreendimento. Muito. Que vai somar com o desafio de ser mulher. É muita coisa junta. E aí, se de repente a gente parasse de se julgar e falasse, tá tudo bem, tá? Às vezes não precisa nem oferecer uma ajuda. O fato de você olhar para uma mulher que está passando por uma dificuldade e falar assim, tá tudo bem, eu te entendo. Aquilo já tem um poder. Com certeza. Não é tão grandioso saber que tem alguém que foi empata com você e que não quer te ajudar, tá tudo bem, mas sentiu o que você está sentindo. Né? Quanto que a gente tem de poder em nós que a gente não quer acreditar, né? É porque silenciaram essa voz pra gente. Sempre disseram que a gente não é capaz, né? É. Mas a gente é capaz sim. Sim, por que será que silenciaram, né, Cláudia? Vamos deixar um negocinho aqui no ar. Por que será que silenciaram, né? Já se perguntaram isso? Né? Ai, Cláudia, eu não queria parar com essa entrevista, porque pra mim tá incrível, maravilhosa. Mas assim, se fosse, precisamos dar um recado agora para elas, para alguém que está se iniciando no empreendedorismo, seja no ramo da culinária ou em qualquer outro, deixe sua mensagem, a sua frase para essa mulher. A minha mensagem, minha frase é que se você acredita no seu sonho, não desista. Por mais duro e difícil que ele seja, siga em frente. Você vai encontrar desafios, Vai, mas muito. siga. E vale a pena, Cláudia? Sempre vale, sempre vale. E a gente só vai saber se a gente viver o processo. Uau!
Muito obrigada, tá, por estar disponível Eu para que mim. agradeço. Mesmo sem me conhecer antes, para mim é uma honra, de verdade. E eu sempre é maravilhoso eu conhecer mulheres como você. E com certeza o fato de ter trocado, eu sempre vou levar um pedaço de você para onde eu for. Você. Obrigada mesmo, Obrigada, de meu coração. amor. Obrigada, viu? E aí, você gostou desse episódio? Falei que só vai melhorar cada vez mais. Então, mulherada, vamos dar as mãos. Se você gostou, curte, compartilha, me ajude a dar voz a você ou todas as mulheres que querem ter voz. Curte, compartilha, segue aqui para a gente melhorar cada vez mais.